todos. Não sei o momento que você estará vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou à noite, mas eu queria deixar desde já uma saudação atemporal. Estou inaugurando aqui uma série de vídeos sobre história, né? E qual é o intuito? Eu acho que é importante saber o intuito, né, dessas gravações. E o intuito dessas gravações é justamente ajudar, né, aqueles que querem passar uma prova específica, uma prova de Cefet, uma prova de colégio técnico, uma prova de nível militar e até mesmo uma prova de vestibular, como o Enem e a UERJ. Para além, né, dessa utilidade que a gente busca trazer aqui, também tem a questão de que às vezes você tem um gosto pelo conhecimento histórico e a sua intenção é apenas conhecer um pouquinho mais. E para aqueles que querem se aventurar um pouquinho no conhecimento, o canal também vai estar de portas abertas. Então a gente vai começar hoje com um assunto que é fundamental para a gente poder entender a história do Brasil. Porque a intenção aqui é começar falando um pouco mais de história do Brasil, aprofundar algumas questões que às vezes não são vistas em sala de aula, por várias questões, por vários motivos, e que também não são abordados por canais aqui no YouTube. O que eu consegui, eu fiz um apanhado e pude perceber que esses canais, eles geralmente, em sua grande maioria, eles visam um conhecimento um pouco mais prático, então acabam sendo aqueles vídeos mais curtos. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro assunto, que é a expansão marítima. E aí, se procurou aqui adotar o termo expansão marítima por uma questão não só de conhecimento, mas também de que geralmente você vê esse conteúdo como grandes navegações. E eu prefiro chamar de expansão marítima, porque você tira um pouco daquela narrativa de que a expansão foi uma grande aventura empreendida pelos europeus. Você também consegue colocar na balança a perspectiva desumanizante da expansão, porque a consequência final da expansão marítima vai ser a escravidão, vai ser uma coisa mais, digamos, mais predatória, principalmente para os povos africanos. Dito isso, fazendo esse esclarecimento, a gente vai começar falando sobre a própria região que a gente vai começar analisando, que é a Península Ibérica, como você pode ver aí no mapa. Essa região da Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, durante o Império Romano, ela era uma província romana chamada de Espanha. Então o nome ele já é bem claro. Espanha, bem parecido com Espanha. E aí você tem essa região toda, essa região inteira aqui, como uma província romana. Lembrando que o Império Romano ele era bem extenso, e ele se estendia da Europa Ocidental, que é essa parte aqui do mapa, Europa Oriental, uma parte da Ásia e uma grande parte da África. E dessa maneira a gente pode dizer que o Império Romano ele era bem extenso. E essa região também fazia parte desse império. Beleza. Durante o século V, e aí já é o período em que a gente está falando de fim do Império Romano, é um momento em que você vai ter as invasões bárbaras ou invasões germânicas, como é o termo, mas termo melhor para se usar para
para essa transmigração germânica. Até mesmo porque quando a gente para analisar, e talvez até caiba numa videoaula em específica, quando você para analisar, você vê que usar o termo invasão é muito complexo, muito complicado. Até mesmo porque houve uma troca muito significativa de povos germânicos ali com os povos romanos. Mas já para o momento das invasões e para o momento em que o Império Romano está desmoronando, essa região da Península Ibérica ela vai ser dominada pelos visigodos, que era um dos tantos povos germânicos que existiam. Então não era um povo só, eram vários. E durante 2 séculos aí, você vai ter os germânicos dominando a região da Península Ibérica, ou antiga Espanha. E a partir desse contato, a partir desse domínio, a gente vai ter um balanço, um amálgama. E o que é um amálgama? É uma mistura. Uma mistura de culturas, literalmente. É um contato de culturas, uma abertura, em que valores romanos vão sendo aos poucos integrados a certos valores germânicos. Qual é o produto disso? É um povo totalmente diferente, que é o que a gente vai chamar mais para frente de cristandade. E o que a gente caracteriza como cristandade? Um povo europeu, branco e cristão. Então, esses eram fatores que uniam não só esse pessoal que já morava aqui na antiga região da Espanha, depois da invasão depois da invasão germânica, mas como uma característica da Europa quase inteira, principalmente da Europa Ocidental. Então, ao fim do Império Romano, se cria uma espécie de nova cultura, que vai trazer elementos tanto romanos quanto elementos germânicos, uma espécie de simbiose, que vai dar origem a uma nova cultura. Lembrando que quando os germânicos chegam, o Império Romano ele já era cristão. É importante frisar isso, porque 200 e pouquinho anos depois, 200 e poucos anos após essa consolidação de uma cultura totalmente nova, a gente vai ter em 711, a partir de 711, o domínio árabe nessa região. E como que os árabes chegam ali? Bom, principalmente através da África, através de contatos comerciais que vão sendo estabelecidos com povos africanos. E logo depois a gente tem aí um transpasse do mar Mediterrâneo. E essa galera chega na antiga Espanha, que agora era uma região dominada por povos germânicos, e que a partir de 711 passa a ser habitada por povos árabes muçulmanos. E aí você vai ter essa cristandade se refugiando principalmente no norte dessa região, uma região mais montanhosa, como você pode ver aqui no zoom, que é a região das Astúrias. E a partir desse refúgio, desse local de refúgio, os europeus, a cristandade começa a elaborar uma luta para expulsar os muçulmanos que estavam ocupando essa parte da Península Ibérica. E a partir disso, você vai ter o que a gente conhece como Reconquista, que é como essa luta vai ser chamada. Beleza? Ao final desse processo de reconquista cristã, a gente vai ter aí a formação de 2 estados nacionais que existem até hoje, que são Portugal e Espanha. Mas para que fique bem claro, porque tem muita gente que sempre me pergunta o que é um estado nacional. As pessoas às vezes não conseguem delimitar e compreender esses conceitos. Então aqui a gente vai abrir um parêntese para geografia. E o que é um estado? Primeiramente, um estado
é o seguinte: quando existe um território que ele é geograficamente limitado, né, e dentro desse território geograficamente delimitado, você tem uma população que habita dentro desse território geograficamente delimitado, e essa população ela é regida por um governo soberano. E o que seria um governo soberano? Um governo que é respeitado pelos governos próximos, aqueles que estão ao redor. Então, quando você tem esses três elementos, a gente pode dizer que existe ali um Estado, certo? Mas e uma nação? Onde a nação entra? A nação ela não é necessariamente algo físico. A nação ela é um grupo social, e dentro desse grupo social, os membros dele falam o mesmo idioma, têm as mesmas raízes culturais, os mesmos padrões de costume e inclusive as mesmas raízes históricas. Então, pelo fato, por exemplo, de Portugal ter uma raiz histórica e da Espanha ter outro, de Portugal falar um determinado idioma, a Espanha falar outro, a gente pode dizer que existem aí duas nações. E essas nações elas estão dentro de um Estado, pois, né, tanto o território de Portugal quanto da Espanha são delimitados geograficamente, tem uma população habitando ali e possuem governo soberano. Aliado a esses três fatos, você tem também, né, o fato de que as pessoas que vivem dentro desses territórios, elas se identificam por vários padrões culturais. Então, a gente chama isso de Estado Nacional. Eu espero que tenha dado para entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode falar nos comentários. Tá aí para isso. Mas a gente chama exatamente isso de Estado Nacional. E inclusive a França também, que está presente aí no mapa, também é um Estado Nacional. E ainda tem um caso específico que eu acho que também cabe numa aula em particular, mas eu só vou mencionar, que é o seguinte: dentro da Espanha existem alguns grupos, né, e eu vou dar o exemplo de um grupo específico, que é a região do País Basco. Esse pessoal, eles não se consideram espanhóis da mesma forma que boa parte das pessoas que vivem no país se identificam, até mesmo por algumas raízes culturais diferentes, por se identificarem com um padrão de costume diferente. A gente pode dizer que existe uma nação dentro do Estado Nacional da Espanha, mas que não tem o seu próprio território, não tem o seu próprio Estado. Existem vários exemplos assim no mundo. Bom, mas como eu já me alonguei bastante nisso, a gente vai passar para o próximo tópico, que é justamente a Reconquista. Então, é só para a gente trabalhar com uma cronologia bem definida. Essa Reconquista, como a gente pode ver neste mapa aqui, ela vai se dando aos poucos. Então vamos lá. O primeiro lugar a ser reconquistado foi Toledo. Toledo, em 1085, foi reconquistado. Eu acredito que não dê para ver aqui no mapa. Aqui. A partir do século XII, né? Então você tem aí Toledo sendo reconquistado, né? E aos poucos, Córdoba. Olha só, Córdoba, Sevilha e o último reduto muçulmano, só para ficar claro, a parte verde foi a parte dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, e a parte laranja, ela foi dominada foi o refúgio dos cristãos. E aos poucos eles foram reestendendo seu território, tá? E interessante frisar que Portugal não existia como um Estado nacional. Portugal só vai se formar como um reino independente a partir do século XII, e Portugal se forma justamente a partir dessa luta de expulsão dos muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica. Então,
foi uma expansão gradativa, ela não aconteceu da noite para o dia, essa reconquista. No final das contas, de domínio muçulmano, só sobrou Granada, né, mas que logo foi conquistada em 1492. E aí é interessante frisar uma outra coisa. Os livros de história acabam tratando essa reconquista cristã como se todos os muçulmanos e árabes que habitassem a Península Ibérica eles tivessem sido definitivamente expulsos. Só que isso é um olhar muito superficial para o que de fato aconteceu. Então você vai ter aí uma mistura cultural bem grande, por exemplo, né, com a própria contribuição de povos muçulmanos para as navegações, por exemplo. Várias tecnologias que os próprios árabes trouxeram para a Península Ibérica sendo utilizadas aí, né? E às vezes uma mistura realmente de povos. Então a gente pode dizer que a presença árabe ela não some da Península Ibérica pós-reconquista, pós-guerra de reconquista. Tá? Bom, caso específico de Portugal. No século XI, o rei Afonso VI, que era o rei de Leão e Castela, e aí eu vou voltar aqui para a gente poder entender isso. Como você pode ver aqui, Leão e Castela, né? Nesse momento de reconquista, a gente vai ter aí um pequeno território sendo reapropriado, que era o Condado de Portugal, ou Condado Portucalense, ou Portucale, como está no mapa. Bom, esse condado ele é concedido a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. Ele passa de certa forma, administrar esse território, ainda em moldes bem feudais. Só que em 1142, certo? O Afonso Henriques, que foi que era, se eu não me engano, filho, né, desse cara. Agora eu fiquei um pouco na dúvida. Bom, a questão é a seguinte: o Afonso Henriques, ele, em 1142, ele se proclama rei de Portugal. E aí ele funda uma dinastia. O que é uma dinastia? Dinastia, para que fique bem claro, é quando você tem uma série de reis que pertencem à mesma linhagem, à mesma família. Então você vai ter a mesma família, a mesma linhagem governando Portugal por 240 anos. E era algo que os reis de Leão e Castela não esperavam. Eles não concordavam com Portugal se tornando um reino independente. Beleza? Só que, como a gente pode olhar aqui mais uma vez na Guerra de Reconquista, enquanto aquela região que vai ser a Espanha, e também é importante deixar bem claro que Leão, Castela, Navarra e Aragão vão se juntar e formar a Espanha, algo que não existia também. Mas durante a formação, durante a Guerra de Reconquista, não só esses reinos, esses 4 reinos, eles também foram crescendo, como o próprio reino de Portugal foi crescendo também. Então, a gente vai ter aí um território bem delimitado, tá? E não só isso, mas por 200 anos uma mesma família governando Portugal, ao passo que Leão e Castela queriam tomar de volta essa região. Porque desde o início, desde quando o Afonso Henrique se proclama o primeiro rei de Portugal, em 1142, Castela e Leão não concordavam com essa proclamação, porque aquela região, a região de Portugal, ela pertencia ao reino de Castela Aragão. Bom, em 1383 morre Dom Fernando, que é considerado o último rei da dinastia Borgonha. Como assim? Bom,
provavelmente, né, não deixou nenhum herdeiro homem, que era quem geralmente assumia o trono. O trono ele era hereditário, passado de pai para filho. Aí reparem, é pai para filho e não pai para filha. Até mesmo quando você não tinha um filho assumindo o trono, você tinha um irmão mais novo ou algo do tipo, o parente homem mais próximo. Só que o caso é que a dinastia Borgonha, de certa forma, vai morrer. Né? Bom, como assim? Não necessariamente vai morrer. Só que quando o rei morre, né, o rei Dom Fernando, ele não tinha nenhum filho, nenhum herdeiro masculino. Mas ele tinha um irmão, né, que era mestre de uma ordem militar, chamado João, e ele era mestre da ordem de Avis. Então ele era chamado de João de Avis. Você vai ter aí a própria sociedade portuguesa muito dividida sobre o que fazer. Por quê? Depois que a dinastia acaba, o rei de Castela, né, o rei de Leão e Castela, eles querem anexar Portugal. E uma parte da nobreza portuguesa quer essa anexação. Porém, né, você tem também uma grande parcela da própria burguesia que não via nenhum tipo de vantagem em deixar de ser um reino independente. Então, a partir do momento que Castela anexasse Portugal, um grande setor da sociedade portuguesa não veria isso com bons olhos e teria muitos problemas. Então esse pessoal da burguesia se alia ao irmão bastardo do rei, que tinha falecido. Como assim? O que é um irmão bastardo? Bom, os dois eram filhos do mesmo pai, provavelmente, mas não filhos da mesma mãe. E é bem provável que Dom João, né, fosse filho de um casamento, um filho fora do casamento. Tá? Só que pelo fato dele ser, né, uma pessoa mais próxima, um irmão, bem, ainda que distante, mas ainda assim um irmão, a burguesia portuguesa, que era um setor social bem rico já, consegue ter um vislumbre de que se aliar ao irmão seria a melhor forma de garantir a soberania do reino português. E garantindo a soberania do reino português, né, seus negócios não sofreriam nenhum tipo de interferência. Então você vai ter aí um evento histórico chamado Revolução de Avis. Por que Revolução de Avis? Pelo fato de que o Dom João fez uma aliança com a burguesia, ele ser mestre de uma ordem de cavalaria chamada Ordem de Avis. E aí o nome da ordem de cavalaria passa a ser também o nome da nova dinastia. Então o João consegue vencer, né, as forças que tentavam reanexar Portugal à região de Castela e de Leão e Castela, e aí se funda uma nova dinastia. Esse episódio inteiro é chamado de Revolução de Avis, vitória da burguesia. Então, mais uma vez, pela primeira vez, na verdade, a Espanha, que ainda não era chamada de Espanha, tenta anexar Portugal e não consegue. Mas, alguns anos depois, né, centenas de anos depois, a Espanha vai conseguir dominar Portugal numa coisa que a gente conhece como União Ibérica, que é um assunto que a gente vai mencionar numa próxima aula. Bom, e aí se mantém Portugal como um reino independente. E a Espanha? Bom, como a gente viu até agora, até o século XV, o território que era a Espanha eram vários reinos diferentes. Leão, Castela, Navarra, Aragão. Aos poucos, esses reinos diferentes eles foram se juntando. Então, primeiro você vai ter a junção de Leão e Castela. Depois Aragão e Navarra vão se juntar. E assim, aos poucos, a gente vai ter a formação da Espanha, né? Em 1469, como a gente pode ver aí no slide, o Fernando, que era rei de Aragão, se casou com Isabel, que era filha do rei de Castela. Provavelmente, é bem certo de que o rei de Castela não tinha nenhum filho homem. E como
A gente está falando de um período em que as mulheres ainda eram muito submetidas aos homens. Depois que o rei de Castela morre, é óbvio que a Isabel, ou tudo que pertenceria a Isabel, vai pertencer ao rei de Castela. Então a gente vai ter a união das duas coroas e a formação da Espanha. Bom, ainda pensando na questão dos árabes, que eram muito presentes na Península Ibérica, com quem que essa monarquia vai fazer uma grande aliança? Com a Igreja Católica. E aí a gente vai ter a famosa Inquisição. A Inquisição, ela era um órgão da Igreja que tinha como premissa perseguir, encontrar, perseguir e punir hereges. E os hereges, nesse momento, eles eram principalmente os muçulmanos e os judeus. E lembra que eu falei que você não vai ter a expulsão definitiva de muçulmanos árabes? Uma coisa muito interessante que vai acontecer é a formação dos chamados novos cristãos, que eram pessoas que, para sobreviver, acabavam se convertendo ao cristianismo. Isso para a sociedade, óbvio, ainda que na sua privacidade mantivessem os seus cultos, se declaravam cristãos para fugir da Inquisição. E às vezes nem isso era o suficiente. Tá? A própria formação do Estado Nacional da Espanha, ela acontece no meio desses vários conflitos que estão acontecendo. Inclusive o próprio Papa, ele é muito favorável a essa Inquisição, até mesmo porque a quantidade de terras que a Igreja Católica consegue com essa aliança é muito grande. E não é à toa também que os reinos da Península Ibérica, eles são muito católicos até hoje. Então a gente pode dizer que existe aí uma raiz histórica bem fincada. Bom, sei que a gente perdeu um bom tempo explicando sobre a formação tanto de Portugal quanto da Espanha, mas a gente não consegue entender a formação, a gente não consegue entender a expansão comercial marítima sem entender, né, o que foi a formação de Portugal e Espanha. Faz uma falta bem grande para você entender o que é a expansão comercial marítima, sem entender como que esses dois estados nacionais se formam. Quais vão ser as diretrizes que eles vão seguir a partir dali. Bom, mas dito isso, todo mundo já deve ter ouvido que os portugueses, eles procuraram um novo caminho da África para contornar a África e chegar nas Índias, porque eles queriam comprar tempero. Sei que é dito de uma forma isso é uma forma bem simplificada de dizer as coisas, mas de certa forma não está errado. Primeira coisa, o que eram as especiarias que os portugueses tanto gostavam? Então, primeiramente o termo especiaria, ele vem do latim species ou espécia, ou seja, algo muito especial, algo muito importante. Então, e outra coisa, eram vários produtos que tinham origem vegetal, flores, frutos, sementes, raízes, que possuíam aroma e sabor bem acentuados. E não era só usado na culinária, que fique bem claro. Um bom exemplo do uso da especiaria, por exemplo, é para conservação de alimentos, principalmente na época em que fazia um inverno muito rigoroso na Europa. Isso era uma coisa e era bem comum, por exemplo, que o gado ficasse sem comer, porque você tem aí neve, várias condições climáticas desfavoráveis, e o mais fácil era você abater esse gado. Mas como que você vai manter essa carne conservada durante um bom período de tempo? Aí entram as especiarias. Então ela não serve só para temperar o alimento, mas também para conservar. Então a procura por
por essas mercadorias, elas eram bem grandes. E eram coisas que não existiam na Europa, né? Essas coisas, essas especiarias, elas são encontradas na Ásia, na China, na Índia, né? E aí que a gente vai ter o monopólio de Gênova e Veneza, para a gente poder entender como que era feito esse comércio de especiaria. Então vou puxar aqui o mapa, né? Esse comércio, primeiramente, ele era feito pelo Mar Mediterrâneo, e o principal local em que essas especiarias eram compradas é a cidade de Constantinopla, que hoje é a Turquia. Aí eu vou dar um zoom para a gente poder enxergar e ter uma visualização do que está sendo falado. Essas especiarias, elas eram vendidas aqui nessa região, né? E existia um monopólio de Gênova e Veneza. Gênova e Veneza são cidades italianas. Veneza aqui e Gênova. E como que se dava esse monopólio? A gente pode ver pelo mapa que tanto Gênova quanto Veneza estão mais perto de Istambul, mais perto do que Portugal e a Espanha. Aqui não tem muita diferença daquele mapa que a gente estava vendo antes, não. Isso aqui é a Península Ibérica, vista de um outro ângulo, com uma outra nomenclatura, mas só para a gente ter um vislumbre melhor. Tanto Gênova quanto Veneza, que estão em cada ponta da parte continental da Itália, chegavam, obviamente, primeiro. Os mercadores de Gênova e Veneza conseguiam estabelecer essa troca comercial com comerciantes que vinham das Índias, que traziam essas especiarias, e o interessante é que eles compravam a um determinado preço, e quando chegavam, porque eles acabam sendo fornecedores para quase a Europa toda, e quando essas mercadorias chegavam até a Península Ibérica, elas estavam a preços exorbitantes. Então o lucro que os genoveses e venezianos tinham era muito grande. Em compensação, tanto os comerciantes de Portugal quanto da Espanha acabavam, por vezes, desembolsando valores muito altos para poder vender essas mercadorias nos seus próprios locais de origem. Então era um comércio dominado por venezianos e genoveses. Eles não davam chance para o resto da Europa ir lá e comercializar as especiarias. E aí começa a surgir a ideia de contornar a África. A gente pode ver um pedacinho da África. Então a ideia era sair daqui de Portugal, contornar a África para chegar até a fonte que tá bem à direita, não dá para ver, mas até a fonte das especiarias, que eram as Índias. Então começam a surgir planos para que isso fosse feito, né? Bom, o primeiro estado nacional a conseguir dar a volta no continente africano e chegar na Índia foi Portugal. E aí isso acontece por vários fatores, tá? E a gente chama isso justamente de pioneirismo português. Pioneiro é aquele que é o primeiro a fazer algo. E o primeiro a realizar esse empreendimento foram os portugueses. Os primeiros a realizar esse empreendimento foram os portugueses. Como que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Primeiramente, a região da Constantinopla, que aqui no mapa está como Istambul, acho que é o mesmo lugar, só muda o nome, vai cair em 1453 nas mãos dos turcos otomanos, que eram povos árabes que estão vindo lá da Ásia. E os turcos otomanos, eles vão dominar essa região aí até o início da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter a constituição do famoso Império Turco. Bom, e aí o diálogo ele diminui bastante, né? Então o comércio, depois dessa invasão dos turcos otomanos, o comércio ele diminui bastante,
o que você vai ter é uma falta no mercado das especiarias. Então isso vai, de certa maneira, suscitar ainda mais um desejo, um interesse bem grande de realizar esse empreendimento, de encontrar um novo modo de chegar nas especiarias e comprar elas e revender na Europa e ganhar muito dinheiro. Então, lembrando que isso parte, né, esse projeto ele parte principalmente da burguesia da Península Ibérica, que tem um interesse, né, principalmente de Portugal, que tem um interesse bem grande nesse comércio de especiarias, de uma forma muito boa de ganhar dinheiro. Outra coisa, outra explicação pro que, né, para esse pioneirismo português né, e essa outra explicação, na verdade, ela é só uma consequência do primeiro tópico. Então, a conquista de Constantinopla diminui bastante a oferta de especiarias ali na Península Ibérica. Então, existe a necessidade, sim, de procurar novos mercados. Isso é fato. Aliado a isso, você tem a falta de metais preciosos, né? Essa falta de metais preciosos que vai fazer com que, por exemplo, Portugal arrisque bastante no comércio. Portugal não a classe mais rica de Portugal não enriquecia através da mineração, mas sim através do próprio comércio. Então, o comércio as relações comerciais, elas são o fator mais determinante aí, tá? Junto com isso, você tem uma coisa que a gente vai conhecer como mercantilismo, que eu acho que eu vou deixar isso para uma aula só, porque até mesmo porque o tempo, a gente acaba tendo pouco tempo para falar de muita coisa importante, tá? Mas o mercantilismo, ele é uma prática política econômica que alia diversos setores da sociedade, do Estado, em prol de um objetivo em comum, certo? Então você vai ter aí o principal interesse do Estado Nacional Português passa a ser o comércio de especiarias, passa a ser o estabelecimento de toda uma rede de comércio, certo? Bom, juntos com isso, você tem também um povo muito católico, muito cristão, que tinha um interesse bem grande em propagar esses valores, né? Propagar esses valores, ele era muito importante, tá? Outra coisa interessante é que, além dessa propagação da fé cristã, você tem também, né, o fato de que Portugal ele tinha tido uma centralização política lá desde a dinastia de Avis, né? Então, desde a dinastia de Avis, a monarquia ela governa em sintonia com a burguesia, que entra aí na questão dos interesses do Estado Nacional também, né? Aliado a isso, tudo acaba se voltando para a ambição material muito grande dos comerciantes, da burguesia, né? Junto com isso, você vai ter um progresso tecnológico muito, muito grande de Portugal, né? E aí entra uma questão muito boa, que é as contribuições que os muçulmanos da região trouxeram para esse progresso tecnológico, tá? Esse processo de expandir Portugal e levar Portugal até as Índias, ele só foi possível graças ao desenvolvimento técnico-científico, né? Que vai levar aí ao aperfeiçoamento da arte da navegação, que vai permitir com que viagens de longa distância sejam empreendidas. Mas aí a gente tem que abrir um parênteses e falar que parte desse avanço, parte desse desenvolvimento técnico-científico foi possibilitado pela presença árabe nessa região. Beleza. Além disso, né, eu acho que eu acabei nem colocando aqui, acabei não colocando, mas existe um outro fator muito interessante, muito importante,
sobre esse pioneirismo português, que é o fato, né, de que, por exemplo, Portugal, né, tá na cara do gol. Como assim? Né? A posição geográfica de Portugal é muito favorecida por ele ser banhado pelo Oceano Atlântico, o que facilita bastante a navegação. Já estão de cara para o oceano. E aí a grande aventura, como os portugueses gostavam de falar, vai acontecer também devido a esse fator. Como escreveu o poeta Luís Vaz de Camões, a expansão portuguesa ela vai se dar por mares nunca dantes navegados, mares que não tinham sido navegados antes. Bom, só para terminar de explicar os fatores que permitiram que Portugal acabasse saindo na frente, né? Enquanto, por exemplo, o Reino de Portugal já tinha sido formado desde 1142. Desde 1142 já tinha havido uma centralização política em que havia uma sintonia do rei com a burguesia. A Espanha ela só vai se formar em 1469. Então, existe um atraso aí de séculos, o que também é um fator que ajuda a gente a entender. Porque para um reino se formar, por fato da Espanha não ter sido formada enquanto reino, enquanto Portugal já é muito tempo formada, isso acontece devido a vários conflitos. Então você tem uma ausência de guerras dentro de Portugal, que vai ajudar bastante nessa navegação. Bom, e aí sobre o próprio fato da navegação é que viajar de navio por uma longa distância antes das grandes inovações tecnológicas era algo bastante arriscado. Por quê? Primeiramente, vamos falar do século XV, em que você não tinha certeza sobre o tamanho, sobre a forma do planeta. Então quase todo mundo tinha um medo muito grande de fazer uma longa viagem marítima, especialmente, quando se navegava pelo Oceano Atlântico, que era chamado nesse momento, nessa época, de Mar Tenebroso. Por que Mar Tenebroso? Pelo fato das águas atlânticas elas serem bem agitadas, existirem bastante tempestades, junto com essa insegurança, com esses fatores de medo, pelo fato do Oceano Atlântico ser conhecido como Mar Tenebroso, você tem a criação de todo um imaginário, ou seja, vão ser criadas várias fantasias, várias lendas que ajudam a criar esse clima de insegurança. Então vão surgir mitos, por exemplo, como o mito do Kraken, ou mitos de outros monstros marinhos. Todo mundo tinha medo de navegar no Oceano Atlântico. E junto com isso, aliado a esse fator do medo, da insegurança, até mesmo porque isso não seria um fator tão delimitante assim, a gente tem que ter em conta que no século XV a higiene não era algo tão trabalhado assim pelos europeus. Então a acomodação no navio ela não tinha nenhuma higiene, ela era imunda, ela era rústica, apertada. Então numa viagem muito longa, alguns marinheiros poderiam acabar adquirindo várias doenças. Existia uma em específico que matou muita gente, que era o escorbuto, que acontece por causa da escassez de legumes e verduras, que são fontes de vitamina C. Então, quando o cara conseguia navegar por um tempo e sobrevivia a tudo isso, a gente pode dizer que existia aí uma grande façanha, tá? Só que, mesmo com tantos percalços, a possibilidade de enriquecer acabava fazendo com que muita gente participasse de viagens no mar, mesmo temendo tantos perigos. E o que é interessante também é que o tempo e a experiência vão mostrar que certos medos eram sim reais, como tempestades, o mar agitado, naufrágios,
mas outros eram só imaginários, como os monstros marinhos, os grandes abismos, por exemplo. Mas beleza. Quando que é o momento assim que a gente pode dizer que Portugal de fato começou a mandar muito bem nessa conquista dos mares, né? Nessa expansão marítima? Em primeiro lugar a primeira coisa que a gente pode dizer foi a conquista de Ceuta, que era ali uma ilha africana que outrora tinha sido dominada por árabes, né? E Ceuta era um centro de negócios, era uma região muito rica. Então, por exemplo, todos esses fatores que a gente analisou, apesar da burguesia e do rei estarem aliados em diversos projetos, não existia verba, não existia capital suficiente para uma grande viagem. Uma viagem, por exemplo, que contornasse a África. Portugal não tinha dinheiro para isso, tá? Então, quando eles entram em Ceuta, né, no norte da África, existe ali uma grande riqueza, né? Então, Ceuta vai perder parte, por exemplo, da sua importância como centro cultural, porque os árabes vão deixar de abastecer essa região depois que os portugueses invadem em 1415, tá? E todas as riquezas que os portugueses conseguem adquirir com a conquista de Ceuta, né, acabam financiando algumas viagens que vão ser feitas depois. Aliado a essa questão da riqueza que é adquirida com Ceuta, você tem o sentido cruzadístico da expedição, que é aquele velho maniqueísmo, cristão versus infiel muçulmano. Então, de certa forma, isso é usado como uma justificativa mesmo para poder invadir Ceuta. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre as inovações tecnológicas que permitiram as grandes navegações ou a expansão marítima, eu trouxe aqui três grandes fatores que ajudaram bastante. Então, primeiro é a invenção da caravela, que era a principal embarcação marítima usada nas grandes navegações. Ela foi 100% desenvolvida pelos portugueses. Era um navio que, apesar de ser de madeira, tinha uma estrutura leve, movido pelo vento, obviamente. Só que a principal característica era a vela em formato triangular. E qual é a grande vantagem dessa vela em formato triangular? É que não importa para onde o vento esteja soprando, você pode ajustar a posição dela e aí você pode navegar sempre no sentido favorável para a direção que você quer ir. Então, ou seja, qualquer que fosse o sentido do vento, a caravela ela podia navegar na direção que o piloto quisesse. Isso é uma inovação de um tamanho absurdo. Para a gente hoje pode parecer uma bobagem, mas naquele momento histórico, isso faz toda a diferença. Poder escolher a direção para a qual você está navegando, mesmo que o vento não esteja favorável a essa direção. Outra coisa, né, é a invenção da própria bússola. É um instrumento de orientação espacial muito importante. A invenção da bússola ela é atribuída aos antigos chineses e, como eu tinha falado bastante antes da contribuição árabe, foram os árabes que levaram para a Europa a bússola. Interessante. Além disso, o desenvolvimento da cartografia. Então, com as viagens marítimas, essa ciência que elabora mapas, ela vai ter um avanço bem significativo. Então, por exemplo, a partir do século XV, vão surgir mapas com os primeiros registros das terras descobertas na África e na América. Esses mapas eles eram considerados segredos, porque as informações que circulassem e acabassem vazando poderiam servir para um outro país invadir um território. Então, esses mapas eles eram segredos de Estado.
Quando os portugueses chegam em Ceuta, por exemplo, a gente vai ter aí um grande avanço na cartografia. Bom, e aqui a gente tem um cronogramazinho bem importante, né, da expansão portuguesa, com as principais etapas. Então vamos lá. 1415, que foi o que a gente já falou, né, foi quando Ceuta foi tomado pelos portugueses, e como essa expedição a Ceuta ela ajudou a financiar bastante as outras viagens. E aos poucos os portugueses eles vão se aventurando mais ali, né, na costa africana. Então depois eles vão para a Ilha de Madeira, depois eles vão para a Ilha dos Açores. 14 anos depois eles vão para o Cabo Bojador. Em 1445 eles chegam ao Cabo Verde. E em 1487 a gente vai ter um momento muito importante nessa expansão marítima, que é a transposição do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias. Então, as viagens elas eram feitas até aqui, ó, bem no sul. Só que acontecia de muitas vezes os navios acabarem naufragando, porque é uma região com bastante pedra, o mar é mais agitado. Então, esse cabo ele era chamado de Cabo das Tormentas. O nome não é dado à toa. Quando Bartolomeu Dias consegue transpassar esse cabo, ele muda de nome e passa a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Bom, e lembrando que esse cabo, essa região, ela era um fator limitante. Todas as expedições, nenhuma delas passava daqui. Quando Bartolomeu Dias conseguiu transpassar e volta para Portugal, se prepara uma grande expedição que vai ser comandada por Vasco da Gama. E em 1498, Vasco da Gama consegue finalmente chegar nas Índias. Ele chega ali na região de Calicut. E só para a gente ter uma noção de como essa viagem foi boa, uma expedição marítima dessa só tem um custo. Só que a expedição de Vasco da Gama acabou superando o que foi gasto nela. Por exemplo, se gastou um valor e o que se lucrou com o comércio lá nas Índias era 60 vezes o custo da expedição. Então, a gente pode dizer que, a partir de Vasco da Gama, Portugal conseguiu realizar seu objetivo. Descobriu um novo caminho para o Oriente e começou a participar do comércio de especiarias, que era muito, muito lucrativo. Lembrando que a especiaria era algo desejado por todos os europeus. Bom, e aí pouco tempo depois, 2 anos depois, Portugal vai lançar uma nova expedição para as Índias, e aí vai haver um certo desvio. Essa expedição estava sendo comandada pelo Pedro Álvares Cabral. Vai haver um certo desvio e a frota de Cabral vai parar na região da Bahia, que hoje é Bahia, né? E aí a gente tem o primeiro momento da história do Brasil narrada pelos europeus, como ela é narrada por uma história vista de uma perspectiva europeia, como se o Brasil ele só passasse a existir a partir do momento que Pedro Álvares Cabral pisou aqui, tá? Mas foi a partir desse momento, que é chamado de descobrimento, que o Brasil começa a ter esse contato, essas visitas de europeus bastante grandes. Depois que ele sai daqui, e é engraçado, existe muita controvérsia nessa história. Muita gente diz que já se sabia que o Brasil estava aqui, já se sabia da existência dessa terra, até mesmo porque depois de parar aqui no Brasil, o Pedro Álvares Cabral ele continua a viagem, segue para a Índia de novo, né? Bom, mas com teorias da conspiração ou sem teorias da conspiração, o fato é que as expedições marítimas elas acabaram sendo muito lucrativas para os portugueses.
E a gente vai começar a falar de história do Brasil, né, a partir justamente dessa mudança de rota, em que, em vez de ir direto para a Índia, a frota de Cabral vem parar aqui no Brasil. Bom, aqui tem alguns mapas, depois vocês podem dar um pause para ver melhor, né? Aqui, isso é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado um dos primeiros documentos sobre o Brasil, um dos primeiros documentos escritos sobre o Brasil. Aqui mais uma vez mostrando aí a viagem de Pedro Álvares Cabral. E aqui você pode dar um pause depois para ler. É um trecho da própria Carta de Pero Vaz de Caminha. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dessa expansão comercial portuguesa. O vídeo está ficando bastante longo, mas eu espero que você não tenha desistido até aqui. Então a gente vai dividir essas consequências em 3 tópicos: demográficos, econômicas e culturais. Então vamos lá, para a gente falar de forma rápida. Quais foram as consequências demográficas? Quando a gente fala em consequência demográfica, ela está relacionada a populações, a pessoas. Então você vai ter aí uma grande migração de portugueses para as colônias, uma mestiçagem étnica, principalmente na América Ibérica, que é a mistura de etnias, o tráfico de escravos negros, que são usados como mão de obra, e o próprio tráfico em si é um comércio bem lucrativo, a gente vai analisar isso mais para frente. Um grande genocídio da população nativa, e a transmissão de doenças que contribuíram para esse genocídio. Consequências econômicas. Então a gente vai ter aí um deslocamento do eixo do comércio para o Oceano Atlântico. O mar Mediterrâneo ele perde um pouco a importância. O incremento do comércio mundial pela abertura de novos mercados e novas matérias-primas. Exemplo, nos primeiros anos de colonização portuguesa, o Brasil vai fornecer o pau-brasil. Maior acesso dos europeus às especiarias. Então, mesmo contornando a África, era melhor para chegar às especiarias. A ascensão da burguesia, que é quem vai financiar tudo isso. A ascensão da burguesia europeia como classe dominante. A nobreza vai perder um pouco de força, principalmente em Portugal. E a exploração das riquezas de outros continentes para atender necessidades europeias. Quais foram as consequências culturais? Os valores, a língua, a religião, o direito, a cosmovisão dos portugueses vão ser levados para o Brasil, por exemplo, vão ser trazidos aqui para o Brasil. Isso vai trazer uma transformação muito grande. Predominância da população portuguesa sobre os habitantes locais. Bom, aos poucos, isso é claro para a gente, né? Vai ter um extermínio gradativo da população nativa. Outra consequência cultural é o desenvolvimento cada vez maior de técnicas para navegação. Só que o benefício dessas técnicas sempre vai dar para os portugueses. Para os povos que são colonizados, a gente vai ter aí o grande prejuízo. Bom, e aí eu não vou me estender muito porque o vídeo já ficou bem grande. Conquistados esses territórios, a gente vai ter aí alguns tratados feitos, intermediados pela Igreja Católica. O primeiro deles é a bula intercoetera, que dividia aí uma parte do mundo entre Portugal e Espanha. Só que depois de um tempo, essa linha divisória, né, que é uma linha imaginativa, uma linha imaginária, ela vai se estender um pouquinho mais para a esquerda, que a gente vai chamar de Tratado de Tordesilhas. Então, tudo que estivesse a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que é aqui, as ilhas de Cabo Verde, tudo que estivesse a 370 léguas pertenceria a Portugal.
o que tivesse para lá seria da Espanha. Então assim, né, começa a se dividir aí todo esse território. Bom, é óbvio que isso vai acabar atraindo o interesse de outras nações, principalmente França, Inglaterra e Holanda, que a todo momento vão tentar intervir aí nos territórios das colônias americanas, né? Eu acho que, como o vídeo ficou bem grande, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas é algo que eu vou retomar na próxima videoaula. Não vou deixar de retomar, né, essas navegações francesas, inglesas e holandesas, porque elas fazem muito parte do que a gente está analisando aqui. Então eu espero que tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido um pouco. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.